Ô, João, o que você acha do decreto, na verdade? Nós estamos falando juridicamente, evidentemente, mas e você, como taxista? O que você quer que aconteça? O que acontece, André? Eu vejo que esse decreto ele abriu portas para que a lei, né, 11.185, seja colocada de fato em vigor. A gente sabe desse processo, né, de portarias que sairão nesse prazo de até 90 dias. Alguns dessas exigências já terão que ser tomadas de imediato. Mas o que eu acho muito interessante, que eu tenho escutado, até acompanhei alguns meios de comunicação hoje, que os próprios motoristas de aplicativos estão muito interessados em ser regulamentados. Porque a situação está caótica, gente. Nós chegamos num ponto onde você não tem um controle de quantidade de veículos que tem hoje dentro, vamos colocar aqui como exemplo a Avenida do Contorno. Então, quando você fala de mobilidade urbana e coloca 50 mil carros de aplicativo dentro da Avenida do Contorno, você trava todo o trânsito, você interfere na vida da população. Então, eu não vejo que isso é uma facilidade. Então, eles têm uma concorrência tão desleal com eles mesmos que eles entendem aqueles que de fato trabalham nos aplicativos que têm que ser regulamentados. Então isso é muito importante. Nós, como taxistas, a gente vê assim também. O taxista ele é profissional, ele exerce a função, ele levanta 7 horas da manhã, vai até 7 horas da noite, ou entra às 7 horas da noite, vai até 7 horas da manhã, é a profissão dele. E a gente tem que tentar afastar esse nicho que usa os aplicativos somente para fazer um bico, ou de certa forma para poder cometer até delitos, porque a falta de regulamentação, ela deixa aberto para esse tipo de situação. Então hoje nós vemos aí crimes em carros de aplicativos, porque não se tem credenciamento correto de motoristas, a gente vê carros andando aí sucateados, levando risco para a população, tanto, né, aquele usuário que está dentro do veículo, quanto também para o pedestre. Então tudo isso, os próprios motoristas de aplicativos, eles estão tendo essa consciência, que eles foram explorados durante muito tempo, tiveram aquela parte interessante do negócio quando ganharam dinheiro e agora eles estão sendo escravizados por essas empresas. Então isso é muito importante. A gente tem que levar esse equilíbrio. O taxista, ele quer isso, ele quer um concorrente leal. Nós temos o nosso cliente, vamos brigar por esse cliente de uma forma leal, de uma forma legal. Então o taxista ele está pronto para atender a população no geral, com carros fiscalizados, carros vistoriados. O que a gente precisa é que esse concorrente nosso também seja assim. Que aí a população escolhe quem é o melhor, com quem eu vou andar, e também vai direto naquilo que eu te disse, a questão da mobilidade urbana, e hoje nós estamos passando um processo de saúde pública, porque hoje existe em Belo Horizonte o Moto Uber, que está aí uma coisa louca. O Hospital João 23 soltou uma nota, índice altíssimos de acidentes de moto, que aumentaram assim de uma forma muito alta, né, essa incidência de acidentes com motociclistas. E muito se deve a essa quantidade de motoqueiros que estão, motociclistas que estão exercendo essa função, transportando pessoas sem nenhum tipo de regulamentação. Você falou motoqueiro, né? Motoqueiro é o cara que faz tudo errado. Isso, Eu nunca pegaria um motor Uber e tal, porque é uma coisa que não tem regulamentação. Se a pessoa cair, não tem seguro, não tem nada, né? Então, eu entendi e li essa regulamentação como se fosse uma coisa que parasse, eu acho justo, os taxistas aos motoristas de aplicativos. Geraldo, é isso ou não? André, você perguntou, eu estava lendo aqui o critério do João 23, que o João falou, eu já tinha conversado com o pessoal lá. Foram quase 7 mil acidentes ligados a Moto Uber, né? Desde a publicação do dia que saiu, que pode transitar, até há 22 dias atrás que a gente fez essa pergunta lá, e foi até um deputado que pediu para a gente essa informação pra gente falar. Você perguntou sobre? Eu perguntei sobre essa questão de você ter o Moto Uber. Eu não tenho coragem. Existe dentro dessa regulamentação algo que dê confiança para o usuário? Sobre o Moto Uber? Moto Uber? Não, do Moto Uber não. Né, isso é uma discussão que a gente está tendo realmente porque o sindicato entende que é proibido, existe uma norma proibitiva sobre isso. Né? Só que está tendo uma discussão muito grande a nível nacional
algumas situações que o Uber está entrando com ações e estão permitindo fazer isso. Então existe realmente estudo técnico dentro da BH Trans Consumob para realmente tentar barrar isso de uma maneira mais tranquila. Né? Eles entendem, tem pessoas que são prestadores de serviço, são pessoas sérias que trabalham, mas a gente precisa ver principalmente a questão da saúde pública. Né? Igual eu acabei de falar, foram 7 mil acidentes, quase 7 mil acidentes, só voltada para o moto Uber. Tem aquele pessoal que não fala por que caiu de moto, qual que foi o acidente. Né? Esses são os relatados lá dentro do João 23. Então, muito 7 perigoso. mil em um ano? Não, em 6 meses. É muita coisa. Em 6 meses. Em um pouco menos de 6 meses. E sem seguro, sem nada. Sem seguro, sem nada, sem qualquer situação. Sem nenhum tipo de regulamentação, né, André? Eles não têm, muitas das vezes, nem documentação da moto. Então, o fato de não se ter regulamentação e de se acompanhar de perto esse tipo de transporte, isso leva um risco para a população no geral, né? Nós que somos pedestres, estamos ali, né, podendo ser atropelados, né? E aquele que está na garupa da moto, que não tem noção se aquele piloto tem credencial, se ele tem um curso, se ele tem capacitação para fazer aquele transporte. E isso está acarretando nesses aumentos, nesses índices altos aí de problemas de saúde.